Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Que a graça de Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje nós vamos meditar no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Mas é importante lembrar que Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, o evangelista, não é? Portanto, é meio que uma sequência do Evangelho de Lucas. E para ler o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, eu vou ler o final do livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, aonde Jesus aparece aos seus discípulos e come peixe com ele, né? Pede alguma coisa que comer, porque eles não estavam acreditando no que estavam vendo. E ele pede um pedaço de peixe assado e come diante deles. Depois ele lhes diz: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo, o Messias, padecesse e ao terceiro dia ressurgisse de entre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas, e eis que vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou fora até Betânia, e levantando as mãos os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se dele e foi elevado ao céu. E depois de o adorarem, voltaram com grande júbilo, com grande alegria para Jerusalém, e estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Agora sim, Atos capítulo 1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi levado para cima, depois de haver dado o mandamento pelo Santo Espírito aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, é neste tempo que restaurarás o reino a Israel? E respondeu-lhes: a vós não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Estando eles ainda com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram dois homens vestidos de branco, dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que vocês ficam aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras,
que está perto de Jerusalém, à distância da jornada de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde permaneciam Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filhos de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, pois ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, ele adquiriu um campo com o salário da sua iniquidade, e precipitando-se caiu prostrado e arrebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Falando da morte de Judas, né? Enforcou-se, provavelmente a corda rompeu, ele caiu do penhasco e arrebentou, as suas entranhas saíram, se derramaram no chão. Tornou-se isso conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que na sua própria língua deles, esse campo se chama Séldoma, isto é, campo de sangue. Porquanto, no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, tome outro o seu ministério. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado para cima, um deles se torne testemunha conosco da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces os corações de todos, mostras qual destes dois tens escolhido para tomar o lugar neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Então deitaram sortes a respeito deles, e caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Ao cumprir, foi contado com os 11 apóstolos. Esse é o livro de Atos que nós pretendemos fazer uma reflexão em todo ele. Esse foi o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Beijo no seu coração. Olha, não se esqueça, compartilhe o nosso canal, se inscreva, dê joinhas, faça seus comentários e compartilhe, para que o Evangelho de Jesus seja pregado em todo mundo, a toda criatura, para a glória dele e para o nosso bem.